Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a ecomorfologia de locomoção de peixes com um enfoque para espécies neotropicais, na disciplina de Anatomia dos Vertebrados, com a docente Núbia da Silva e a discente Franciele Lira, Janaína Ribeiro, Sonália Campos. Iremos perpassar pela introdução, estruturas morfológicas externas relacionadas à locomoção, o tronco resistente do meio, as nadadeiras caudais, dorsais, anal e adiposa, peitorais e pélvicas, a locomoção e as considerações finais. Adentrando na introdução, vale ressaltar que os estudiosos, eles vinham o tempo inteiro tentando classificar a ecomorfologia para chegasse a uma definição concreta. Iniciaremos falando sobre o Barel, em 1983, que ele veio definindo o conceito de ecomorfologia, onde ele destaca que a relação do estudo classificando esse organismo em um ser onde ele está muito ligado com o ambiente em que ele se encontra, com esses agentes externos da natureza, e ele vai sofrendo sempre uma diferenciação. É onde o Bock e o Von, em 1965, vem trazendo o conceito da adaptação. Então, eles começam a perceber que esse organismo ele tem uma grande alteração diante do local onde ele se encontra. Então, ele precisa se adaptar para conseguir sobreviver naquele ambiente. E foi observado durante todo esse estudo, toda essa observação, que desde o século IV a.C., Aristóteles ele já vinha fazendo essa identificação diante a locomoção e o habitat, a forma do corpo desse animal, quando ele começou a observar alguns peixes em água doce, e ele fez essa classificação. Entretanto, o estudo ele só foi concretizado com Darwin no momento em que ele conseguiu lançar a seleção natural, E diante desse estudo da seleção natural, foi-se identificado que esses animais, eles tinham sim relação com esse ambiente externo, quanto à sua formação da morfologia. Ainda aqui na introdução, a gente volta aqui com o Von, em 1948, onde ele vem trazendo a ecologia da morfologia, que é juntamente lá a seleção natural que Darwin vem introduzindo. Então, a gente consegue perceber, que diante os animais, diante aquele organismo que está sendo formado, a sua morfologia ela vai ter grande alteração no local em que ela se encontra. Então, a gente consegue perceber que os ambientes externos, eles estão altamente ligados na formação daquele organismo, tá? Então, Dell, em 1984, ele vem trazendo a importância dessa locomoção. E ele percebe que a locomoção ela está também ligada ao habitat, aos bióticos, daquele animal ou daquele organismo, e principalmente ao forrageamento, em que ele vai conseguir buscar os seus alimentos, buscar suas presas e fazer todo o seu processo adaptativo naquele local. Adentrando nas estruturas morfológicas externas relacionadas à locomoção, perpassaremos primeiramente pelo tronco e resistência do meio. Tá? Então, o corpo desse peixe, desse animal, agora que a gente já vinha discutindo anteriormente na introdução, ele vai estar relacionado diante o meio em que ele se encontra. Então, essa resistência que a água exerce sobre esse corpo em movimento tende a fazer, a dar-se essa formação para esse animal, para esse corpo, que é considerado como hidrodinâmico. Deixei uma imagem aí abaixo para que vocês possam ver o formato de um corpo hidrodinâmico. A resistência do meio aquático, aquoso, pode ser dividido em dois componentes, o fixação quanto a impressão. Mas qual é a diferenciação de ambos? A fixação ela vai estar correlacionada com as camadas da água, aonde vai bater sobre esse corpo em movimento. Essas camadas ela não atinge diretamente a esse corpo, porque também há camadas mais internas que não são correspondidas no momento em que esse animal está em movimento, tá? Atrapalhando assim na sua locomoção.
Quanto à questão da pressão, né, que é uma resistência também que esse animal encontra nesse ambiente aquático, está relacionado com a questão do fluxo dessa água que vai ser oferecida para esse animal naquele local. Bom, esse tronco, tá? Ele vem se classificando quanto à formação, né, da morfologia desse animal, que ficou assim: fusiforme, né, com seção transversal circular, com altura máxima localizada aproximadamente a 1/3 anterior do seu comprimento e pedúnculo caudal fino. 2. Antenuado ou alongado. 3. Truncado, ou seja, mais curto. 5. Comprimido ou achatado lateralmente e alto dorso ventralmente. E 5. Deprimido, caracterizado por um achatamento dorso ventral. Ainda nas estruturas morfológicas, no tronco, né, da resistência do meio, a gente consegue perceber duas imagens abaixo que eu coloquei para caracterizar, né, no momento em que até o local que esses peixes eles se encontram no mesmo ambiente causa diferenciação na sua morfologia. Então, a gente observa aí dois peixes, tá, da mesma espécie, onde alguns se encontra na profundidade da água e o outro ele se encontra sob, né, um pouco mais acima dessa água, e a gente percebe a diferenciação quanto ao formato do corpo desse indivíduo, tá? Então, mesmo ele sendo da mesma espécie, ele pode ser diferenciado quanto à profundidade que ele se encontra. As nadadeiras apresentam funções principalmente relacionadas à locomoção aquática, ou seja, são como guias de movimento e propulsão. Além dessa função, elas podem estar relacionadas também à reprodução, como é o caso da nadadeira anal, ao voo, com o auxílio das nadadeiras peitorais, a locomoção terrestre e a defesa, com o auxílio das nadadeiras peitorais e dorsal. As nadadeiras possuem todas essas funções, com exceção da nadadeira adiposa. Vale lembrar que nem todas as espécies de peixe vão possuir nadadeiras com essas funções. As nadadeiras ainda são formadas por dois componentes de esqueleto, os pterigióforos, que são de ossos basais, e os raios, que podem ser rígidos, espinhos ou flexíveis. O aumento da especialização das nadadeiras, que é verificado quando se compara o tipo de locomoção, sugere uma das principais conquistas evolutivas entre os teleósseos. Segundo Videller, 1993, os raios rígidos são usados para a defesa e os raios flexíveis são importantes no enrijecimento e no controle da posição da nadadeira durante a locomoção. De acordo com a Levy, 1963, as nadadeiras de tipo raio, encontradas em espécies mais recentes, tornaram-se mais especializadas porque elas passaram a desempenhar funções específicas que são relacionadas à sua localização no corpo. A nadadeira caudal tem a função primordial de produzir impulso para a locomoção contínua e descontínua, ou seja, aceleração, frenagem, entre outras manobras. A nadadeira caudal possui dois tipos com diferenças funcionais, a caudal heterocerca e a caudal homocerca. A função da caudal heterocerca é promover impulso e propulsão horizontal. Elas podem ser assimétricas, interna e externamente, com lóbulos diferentes e podem ser classificadas em hipocerca, quando o lóbulo inferior é maior, e hipercerca, quando o lóbulo superior é maior. Já a nadadeira caudal do tipo homocerca, ela pode ser simétrica, com lóbulos dorsal e ventral do mesmo tamanho. Elas vão apresentar diversas formas, como a forma arredondada, com a borda posterior convexa, truncada, que é aquela que possui a borda posterior reta, emarginada, possui a borda posterior côncava, e furcada, que é os dois lóbulos, um superior e um inferior. A grande maioria dos teleósseos possui caudal homocerca, a qual ela gera impulso horizontal devido à sua simetria e ao movimento sincronizado de seus lóbulos.
Essa imagem, ela mostra como ocorreu a evolução das nadadeiras de heterocerca, para homocerca. Então, essa evolução, ela ocorreu ao longo de anos, centenas de anos, para chegar às nadadeiras que tem hoje. Os estudos filogenéticos revelam que a caudal heterocerca é característica de peixes mais primitivos e é mais comum em tubarões e em outros peixes com raios. Já para Lauder, de 1989 e 2000, a nadadeira caudal homocerca pode ser considerada uma morfologia derivada e está presente na maioria dos coleóceos recentes. As nadadeiras dorsal, anal e adiposa. As nadadeiras dorsais podem se estender ao longo do comprimento do dorso e ser divididas em 2 ou 3 nadadeiras separadas ou ser única e pequena. Então, sua principal função da nadadeira é promover estabilidade em conjunto com a anal e impedir rotações do corpo em torno do seu eixo horizontal quando realizam guinadas rápidas. A anal, na maioria das vezes, localiza-se ventralmente e posterior ao ânus. A nadadeira adiposa está presente em grupos como os classaresiformes e suliriformes e está localizada entre a nadadeira dorsal e caudal. Na imagem mostra a relação entre algumas ordens de peixes teleósseos, que ilustram a variação na forma da nadadeira dorsal, teleósseos mais primitivos. Nas espécies em que as nadadeiras dorsal e anal são simetricamente opostas, elas são utilizadas na propulsão, em frenagem e como estabilizadores. Em peixes mais primitivos, nos quais a assimetria vertical e dorsal e da anal é grande, a dorsal é situada mais anteriormente e é utilizada como quilha para dar uma estabilidade ao peixe. Já a nadadeira adiposa, ela é flexível, não apresenta raios e está localizada no dorso do animal, geralmente sobre o pendúculo caudal. Gosling, de 1971, destaca que a função da adiposa em estágios larvais é de acordo à natação, ou seja, propõe um movimento de ondas. Já Lindsay, de 1978, afirma que, apesar de pequena, na maioria dos grupos em alguns siluriformes, a adiposa apresenta grande extensão sobre o dorso. Nadadeiras peitorais e nadadeiras pélvicas. Bem, as nadadeiras pares, peitorais e pélvicas, elas são as principais responsáveis por ajustes delicados no movimento dos peixes dentro da água. Então, a evolução dessas estruturas, ela pode ser considerada um importante componente na evolução desses vertebrados, um importante componente para a gente poder entender como que esses vertebrados eles evoluíram. Então, apesar da diversidade morfológica da nadadeira peitoral em Actinopterídeos, por exemplo, é possível delinear algumas tendências evolutivas a partir da utilização de grupos chaves. As principais transformações observadas, elas são referentes à posição anatômica da nadadeira peitoral e também à orientação da sua base, que é definida pelo ângulo de inclinação na inserção da peitoral do animal. Na imagem ao lado, a gente tem as principais tendências evolutivas das nadadeiras peitorais. No caso dos actinopterídeos mais primitivos, como por exemplo os lepidósteos, a base peitoral ela tem uma orientação aproximadamente horizontal, mais ali na área horizontal do animal. E ela está localizada na região anterior do corpo, que é mais próxima à margem ventrolateral. E já as nadadeiras pélvicas, como a gente pode ver, elas também apresentam alteração quanto à sua localização. Elas estão, nesse caso, situadas posteriormente às peitorais em um plano mais ventral. Nos teleósteos derivados, como os peciformes, as nadadeiras peitorais elas já estão localizadas em uma posição mais superior, aproximadamente ali na região mais médio-dorsal, que fica mais próxima ao centro de massa dos peixes. Em actinopterídeos mais primitivos e também em tubarões, a superfície das nadadeiras peitorais e também das nadadeiras pélvicas, quando elas estão estendidas, elas ficam de forma horizontal.
E assim elas funcionam como um M de controle para que esse animal, durante o curso ali de locomoção, ele fique ali em equilíbrio. E como essas nadadeiras peitorais elas estão à frente do centro da gravidade do peixe, o resultado é que haja uma elevação da parte anterior do corpo do animal. Então, essa função em tubarões ela é utilizada para compensar a ascensão que é causada pela cauda eretocérca e assim, dessa forma, manter ali o animal de forma horizontal quando ele se locomover. As peitorais elas também são importantes tanto na frenagem quanto nas guinadas. Experimentos com salmões mostram que durante a locomoção a peitoral ela permanece ali mais próxima ao corpo, justamente para poder minimizar essa resistência que é criada com o meio. Devido ao tipo de articulação que é encontrada entre os raios das nadadeiras e a estrutura esquelética interna, as bordas anteriores das pélvicas elas têm um movimento limitado à direção anteroventral e assim elas representam uma mobilidade mais reduzida, mais restrita. E como consequência disso, as bordas anteriores elas são mais baixas e o corpo do peixe ele é mais forçado para baixo durante a locomoção, durante o movimento dentro da água. Mas essas características elas permitem novas capacidades, como por exemplo a habilidade de manter-se estático por oscilação das nadadeiras peitorais, permitindo assim que esses animais eles sejam capazes de fazer a manutenção da posição enquanto eles forrageiam dentro da água. Os labrídeos eles possuem dois movimentos oscilatórios naturais, que são o movimento anteroposterior e o movimento dorsoventral. As nadadeiras peitorais que se movimentam como um remo, elas são mais arredondadas e produzem impulsos apenas quando a nadadeira ela está se movimentando para trás. Na imagem nós temos a velocidade de natação com a razão aspecto do peitoral, a morfologia da nadadeira peitoral de cada animal. Locomoção. A locomoção dos peixes ela depende de duas forças opostas. No caso, a força de propulsão, que é gerada principalmente pela contração dos músculos e pela eficiência pela qual ela é transformada em locomoção. E também tem a resistência do meio aquático sobre o corpo do animal. Segundo Lindsay, essa classificação apresenta algumas restrições. Restrição número 1, ela está baseada no funcionamento da estrutura envolvida no movimento, mas independentemente da taxonomia. 2. Classifica tipos dentro de um contínuo. E 3. Considera a natação horizontal, em linha reta, uma omissão entre as manobras. Modo de locomoção. Na imagem ao lado, nós temos o modo de locomoção dos peixes ordenados ao longo de um eixo vertical, onde a gente tem aí, de acordo com as contribuições do corpo e ou das nadadeiras de propulsão. E também a gente tem aí outra linha que é de acordo com o movimento das ondulações. Então a gente vê que tem peixes com características de serem mais ágeis, mais rápidos, mais lentos, tudo isso de acordo com essas características. Na classificação de Wiebe, diferente da classificação de Lindsay, ele classifica os peixes de acordo com o tipo de propulsão e de forma e também da ecologia do modo integrado. Então ele vem aí trazendo os 3 modos de propulsão. 1. Propulsão do corpo e da nadadeira caudal transiente, a propulsão do corpo e da nadadeira caudal periódica e também a propulsão da nadadeira pares e também das medianas. A partir desses 3 modos especializados de locomoção, fica fácil visualizar que um especialista ele pode explorar bem um determinado tipo de recurso, mas ele ficará limitado a um outro. Então, é possível afirmar que aspectos morfológicos que conferem maior desempenho para um modo de propulsão, ele acaba limitando o desempenho de outro. Do ponto de vista evolutivo, o modo de locomoção por ondulação de todo o corpo ele foi substituído por uma oscilação caudal. Alguns movimentos eles requerem maior habilidade e uma habilidade não somente natatória para a realização de manobras durante a alimentação, a reprodução, o escape, que são fatores muito importantes para a sobrevivência no meio.
Quanto às nossas considerações finais, foi observado durante a apresentação que a habilidade das nadadeiras dos peixes interfere fundamentalmente no modo de vida das espécies, né? Pois ela está interligada com o ambiente onde esse animal se encontra, né? E com a sua locomoção. Analisa-se também que a ecmorfologia em grupos distintos filogeneticamente pode ser mascarados por variáveis, tá? E por fim, os estudos ecmorfológicos no Brasil, eles são geralmente realizados sem a utilização de dados experimentais. E para finalizar, as nossas referências, né, que foi destacadas lá na introdução, e vale ressaltar aqui a importância de Welber em 1984, onde ele deu-se, né, a importância da locomoção para essas espécies. Muito obrigada!